Vamos continuar repercutindo então as tarifas de Donald Trump, como que o governo está lidando com esses efeitos da medida na economia. Eu chamo agora o Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Tudo bem, Flávio? Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Tudo bem, sim, Manuel. Boa tarde a todos que nos assistem. Quero te ouvir sobre a sua avaliação, antes de mais nada, sobre essa tarifa que estava assustando muitíssimo o governo federal, o Brasil como um todo, e aparentemente veio melhor do que estava sendo previsto, né? Qual é a avaliação que você está fazendo nesse momento diante da tarifa que vai acabar entrando, pelo menos por enquanto, para café, para frutas, para o mel e para carne, mas temos aí outros produtos, outros 700 produtos que foram liberados. Isso. A lista é extensa, né? Mas acho que o importante é que pelo menos 45% da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos acabou ficando isenta dos tributos. Então, obviamente que tem impactos para a gente, né? Então, os setores importantes, né? Café, carne bovina principalmente, açúcar, só temos alguns produtos vão acabar sofrendo um pouco com essa medida, com a tarifa, né? Com a tarifa que é bastante forte, uma tarifa de 50%, mas alguns setores ficaram isentos. E aí, quando a gente vai pegar os principais produtos da pauta de exportação brasileira, acabaram ficando isentos, né? Então, principalmente assim, a gente tem a parte tem suco de laranja, né? Tem aeronaves, né? A parte de peças. Então, quando a gente importa peças dos Estados Unidos para produzir e vender os aviões lá para os Estados Unidos, petróleo também ficou isento. Então, assim, algumas coisas acabaram aí ajudando e isso então trouxe uma certa tranquilidade em termos de impactos, né? A gente sabe que era a visão do que seriam os possíveis impactos dessa medida. No curto prazo, provavelmente poderia ter um pouco mais de excesso de oferta de alguns desses produtos aqui no mercado doméstico, então, eventualmente, alguma queda de preços, né? E olhando mais para frente, queda de atividade econômica. Então, é um cenário que seria ruim para a gente do ponto de vista de atividade, mas eventualmente bom do ponto de vista de inflação. Também, de novo, é muito incerto isso, porque como a lista era bastante extensa, a gente também tem importado dos Estados Unidos um volume grande de bens industrializados, então, eventualmente, bens industriais poderiam sofrer com isso, e até mesmo a gente não pode esquecer que com a medida, se você espera que o volume de exportações caia, né, as vendas do Brasil para o exterior, e no caso para os Estados Unidos caia, poderia também ter uma pressão sobre a moeda. Então você tem impactos ambíguos no curto prazo, alguns itens poderiam ter inflação mais alta, alguns itens inflação mais baixa, mas no médio prazo, atividade econômica mais fraca. Então, no geral, acaba sendo algo negativo para a gente, né? Mas felizmente o impacto ficou um pouco mais restrito do que se imaginava, porque realmente 50% para toda a pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos seria o impacto mais importante. Pois é, exatamente. Ainda assim, né, a gente está falando de um cenário de exportação que fica praticamente proibitivo, né? 50% o que restar aí vai ser realmente difícil fazer esse movimento. Mas queria entender, de modo geral, como é que você acredita que o mercado também tenha sentido esse impacto. A gente viu as oscilações do mercado ao vivo praticamente, enquanto a gente começava a descobrir como é que estava realmente esse anúncio feito por Donald Trump, com as exceções. A gente viu o Embraer inicialmente caindo, depois disparando. Queria entender, na sua Isso. percepção, como é que o mercado está reagindo, porque o dólar, ao mesmo tempo que estava 5,61, porque eu estava ao vivo na época, na hora acompanhando, foi para 5,54, Isso. 5,55, depois já corrigiu o caminho. Tá difícil acompanhar realmente o movimento do mercado nesse momento, porque tá uma instabilidade muito grande, né? Queria entender a sua avaliação. É isso, acho que no final das contas há muita incerteza. A gente estava vendo a própria programação de vocês falando que ainda o governo brasileiro corre contra o tempo, tentando ainda eventualmente conseguir algumas outras isenções, enfim, melhorar a situação para nossas exportações, né? No geral, assim, havia uma expectativa, quando do anúncio é algo muito forte, né? 50% de tributos, realmente, como você falou, fica proibitivo a gente vender para lá, ainda mais itens importantes, né, para a pauta de exportação brasileira. E isso, então, trouxe todo o impacto nas taxas de juros, na taxa de câmbio, o câmbio depreciou, justamente refletindo essa percepção de que haveria uma queda importante. Só para a gente ter uma ideia um pouco, os Estados Unidos representam mais ou menos 11, 12% das exportações brasileiras, né? A China é o principal parceiro comercial, os Estados Unidos é o segundo principal parceiro comercial. Quando a gente vai para as importações, também é o segundo principal e representam cerca de 15% das nossas exportações, das nossas importações. Então, os Estados Unidos é um parceiro importante comercial para o Brasil. Quando você vê um cenário desse, em que a gente teoricamente seria muito afetado, e aí, no caso,
empresas específicas, como você citou, a Embraer, ou empresas, né, ou produtores de café, de produtos, né, produtos agrícolas, tudo isso gera uma percepção que teria um impacto muito negativo para a nossa economia. Quando da decisão de isentar uma parte dos produtos que seriam, né, tributados, houve um certo alívio. Então a moeda corrigiu, a gente foi com um câmbio mais perto de 5,50. Só que a gente não pode esquecer que isso não é o único, é um fator importante, é algo que tem já há algum tempo sido importante na dinâmica de mercado, mas tem outros elementos, né? Ontem a gente teve decisão de política monetária, não só aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos. Tem a própria dinâmica do fluxo de informações ou de dados econômicos, né? Dados econômicos importantes nos Estados Unidos, dados econômicos também aqui no Brasil. Então, é um conjunto de informações. Quando a reação a gente entende melhor na hora que sai o anúncio, qual que é o impacto previsto. Depois, ao longo do tempo, o mercado, os agentes em geral, vão absorvendo informações e vão calibrando a sua percepção, né? Se o câmbio tem que ficar mais depreciado ou mais valorizado, se a taxa de juros tem que ficar mais alta ou mais baixa. Então, assim, é um pouco assim, as ações ou as medidas que vão sendo anunciadas têm os seus impactos de curto prazo, mas é um conjunto de informações que ao longo do dia acaba fazendo a dinâmica do mercado, né?